Hello, povo! Tudo bem? Sou eu de novo, Rogério Murbach. Tudo jóia com vocês? Espero que sim. Tivemos aí uma semana entre um videozinho e outro. E hoje, como eu avisei, aí mandei um teaserzinho pequeno falando que a gente ia continuar esse percurso em cima do Osho Zen Tarô, né? Que a gente começou a trabalhar já um pouco a semana passada, Osho Zen Tarô. Então eu quis abrir e dar continuidade aos nossos comentários, às sequências todas. A gente começou com esse percurso semana passada com o Louco, e a gente vai caminhando, né? Falamos um pouco do Louco, Trust, e hoje eu trouxe outras cartas e subverti já de cara, já subverti. Por quê? Porque eu já trouxe umas cartinhas do Petit Lenormand. E eu vou explicar também por que que eu escolhi o baralho do Osho, ou o tarô. Vamos entender baralho, tarô ou oráculo, eles são um pouco diferentes. Eu não gosto de falar baralho, mas é o hábito. E isso eu vou explicando durante o vídeo para vocês, assim vocês também vão entendendo melhor. Beleza? Muito bem. O que acontece? Eu tenho aqui, vamos então começar. Semana passada a gente começou com essa historinha aqui do Fool, que é o louco, que é essa carta bacaninha que a gente tem, que vai trazer novos percursos, aquela coisa toda, eu não quero ficar repetitivo, né? A leveza do louco, a intuição e o trust. Falei do Trust e entramos nessa carta aqui, mas falei que ia explicar ela mais pra frente, que ela foi uma carta importante pra mim em alguns aspectos da minha vida, em alguns momentos, e realmente o Trust essa carta é muito emblemática, né, gente? Vamos prestar atenção nesse negócio aqui, né? É o Trust, tipo o famoso se joga, né? Sem medo de ser feliz. Muito bem. E aí eu levantei essa questão do trust em quê? No que você entende, qualifica, ou você acha que é sagrado pra você, tá? Muito bem. E tem gente que não acha isso muito assim, mas o que é sagrado para mim, o que não é? É uma pesquisa, é uma busca muito pessoal. Uma das características bem fundamentais desse trabalho, desse percurso que eu estou fazendo, e principalmente do Osho Zen Tarô, é que o Osho, em determinado momento, quando fez esse recorte, ele trabalhou com várias tradições, mas quando ele fez esse recorte em cima do Zen, uma das características que ele destacou do Zen era a ausência de ritualística, a ausência de adoração de divindades. Era uma coisa mais assim, você now, agora, and Zen, e o Zen, tá? Uma grande referência para quem tem interesse em estudar o Zen, eu recomendo muito, é Alan Watts. É um monstro, tem até pequenos discursos dele no YouTube, tá? E livros de Alan Watts. O primeiro livro que eu li, além do Osho, quando eu tinha uns 13, 14 anos, e do Lobsang Rampa, foi Alan Watts, La Via dello Zen, que eu comprei errado, achando que era espanhol e era italiano. Aí eu tive que trocar, tá? Mas é Way of Zen, e tem já um monte de coisa. Tem YouTube, tem música, trilha sonora, meio New Age, com coisas de Alan Watts. E tem também agora no Instagram sobre budismo, que é muito legal. Esse sobre budismo, ele é aprendendo budismo. Sobre budismo são uns posts que eles põem de 10 cardzinhos assim, falando sobre meditação, sobre o que é o budismo, enfim. E essa coisa do Zen atraiu muito o Osho, e o Osho começou Osho não fez esse baralho, Osho não escreveu tantos livros, são muitos discípulos, seguidores e pessoas que anotavam, gravavam as palestras dele, e aí foram criando essas palestras aí, essas coisas, essas relações em cima dos discursos dele. Então é um Osho Zen porque está em cima dessa estrutura dele do Zen. Tem os 4 elementos, né? O fogo, a água, a terra e cloud, que é nuvens, e rainbow, né? Rainbow a gente não mas que elemento é o rainbow? É a união entre a terra e o céu, é uma bridge, uma ponte entre o material e o espiritual, entre o que está em cima e o que está embaixo. Preste atenção que aí já temos um pouco também da questão do hermetismo, já temos um pouco a questão, né? Do que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, isso é importantíssimo, né? Vamos com calma nesse percurso, isso é só uma primeira etapa. E voltando aqui a essa estrutura do Trust, e aí confiar em quê, né? O que é o sagrado, o que representa o sagrado para mim, como que eu vou fazer isso, e dei aí uma pequena dica de você se aquietar, ficar tranquilo, ouvir a sua respiração, em alguns momentos do dia, principalmente de manhã, e deixar escutar a sua voz interior. E aí começa o nosso rolê por aqui. Mas minha voz interior, Murbach, como é que eu vou trabalhar essa questão da voz interior? Ops, olha, como é que eu vou questão? Deixa eu fazer bonitinho aqui, olha. Como que eu vou trabalhar essa questão da voz interior? O que é isso que eu não consigo entender direito?
E aí a gente tem duas cartas que não são do baralho do Osho, já subverti. É uma Lenormand, são os Petit Lenormands, que era um baralho que esse sim eu trabalhei muito com ele, atendi pessoas, amigos, colegas, até meio assim profissionalmente. E essa carta para mim assim é uma carta fundamental na existência do ser humano. Algo que profundo. As nuvens. Por que as nuvens? Porque nuvens, elas têm muito do que a gente vive nesse mundo, nessa atmosfera, nessa dimensão em que a gente está, ok? São os problemas, são as emoções. As nuvens dentro do baralho do Osho, eles estão no cinza, no grey, que é a mente, tá? Essa coisa de não existia antes, existe agora e não vai existir depois. Então tem essa questão da transitoriedade, não só do corpo, das emoções, corpo físico, da sua força, da sua virilidade, viscosidade, tudo que é perecível, bem como os pensamentos, as emoções, tudo que eles costumam dizer que, agora eu vou ter que mandar um terminho, anatma, que é uma coisa que não é assim para sempre, não é real no sentido de sua existência eterna, é uma transitoriedade em si. Então essas nuvens realmente, elas para mim têm uma força muito grande, principalmente quando a gente está com uma questão mais pesada, alguma coisa e está meio sem esperança. Eu acho que entender esse fenômeno, esse momento que a gente está passando como transitório, a alegria e a tristeza, né? Veio uma pessoa legal na sua vida, na sua casa, te visitar, você, que legal, essa pessoa chegou. Quando ela vai embora, você, poxa, tô triste, ela foi embora. Vice-versa. Veio uma pessoa chata, você fala, pô, essa pessoa chata veio na minha casa, tô triste. A pessoa vai embora, você fica feliz. Então, essa é um exemplo de transitoriedade, tá bom? Tranquilos, é bem simples. Esse daqui são os meus vídeos, eu chamo isso aqui de vídeo pancadão, porque é o seguinte, eu tenho 10 minutos para falar e para não ficar muito pesado, eu fico cronometrando, eu quero falar mais coisa, então eu tenho que falar um pouco rápido. Mas essa questão das nuvens são importantes mesmo, da carta da nuvem é muito importante. E essa carta da nuvem, né, gente, o que acontece? Ela me impossibilita de escutar quem? Inner Voice. Inner Voice já não, é a minha voz interior. E aí sim, a gente fala um pouco de gurus, depois eu vou falar mais. Qual é a função verdadeira de um guru, ou como a gente tem aqui do Osho, né? Essa visão do guru, qual que é? O guru, ele é um meio para você acessar essa Inner Voice. O seu guru, o seu professor, seu mestre, o seu pastor, o seu X. Toda pessoa que está envolvida na espiritualidade na sua vida, ele tem, não digo por obrigação, mas uma missão dele, um meio que ele tem, ele é um meio, ele não é um fim, né? Para você acessar essa voz interior. É fácil? Não é fácil, não é difícil, basta você pôr intenção e você ter uma pequena disciplina e trabalhar com isso aos poucos, muito através da meditação, que é enfatizada não só pelo Osho, mas por outras tradições, de você começar a escutar um pouco mais esse seu mestre interior. Se você tem um guru que é bacana, que é bacaninha, você aos poucos vai pegando, é um novelo, você vai pegando a linhazinha e vai puxando e vai se conectando e parece que você vai sendo instruído por alguma voz, é a sua inner voice, ok? Não tem erro, é intuição. Então quando entra no trust, naquelas cartas anteriores, só para fazer a ponte, você tem o trust ali, trust, confiar em quê? Inner voice, olha que espetáculo, tá vendo? Tá fechando um ciclo bacaninha. E caso você não consiga, né, não tenha ferramentas ainda, com os poucos a gente vai entrando nisso. Quietude, contemplação, um momento só seu durante o dia, custe o que custar, porque depois você vai conquistando outras coisas e isso vai virando prioridade na sua vida, nem que você tenha que acordar às 4h50 da manhã, quase 5, como foi o caso que eu fiz hoje aqui em casa para fazer todas as coisas que eu gosto. Eu curto ritualística, não é necessário, eu gosto de fazer uns mantras, eu gosto de fazer um monte de coisa, mas não é necessário nesse sentido. É importante, mas não é o principal, não é o fundamental. O fundamental é você achar um meio, um caminho para acessar esse inner voice. Você pode caminhar na praia, você pode estar lavando louça, você pode estar fazendo um desenho, qualquer atividade, mas o objetivo dela, afinal, é Inner Voice.
E aí a gente tem, né, a questão da culpa. Eu nem vou trabalhar a culpa aqui, mas eu trouxe a culpa porque essa carta tem, de novo, essa nuvem, né? E a nuvem, ela tá aqui, tá vendo? Tampando um pouco esse jardim, essa maravilha, esse enjoy the ride, curta a viagem, que é uma coisa bem batida em cima do Osho, assim, que o Osho bate muito, de você ficar perguntando por que estou aqui, como estou aqui, da onde vim, da onde veio. Ele fala, quanto mais você perguntar, mais perguntas vão aparecer. Curta a viagem, tem coisas maravilhosas aqui. Curta, pega, mas não apega. Apegou, sofre. Quanto maior o apego, maior o sofrimento. E as nuvens sempre estão nesse nível aqui, velando um pouco as coisas mais bacaninhas que estão por vir e estão por trás, tá? Eu nem queria falar muito da guilt, eu queria falar mais dessa inner voice e falar das nuvens. Então que a gente trabalhe com essa metáfora, com esse arquétipo de nuvens e a sua transitoriedade. Tá bom, meus amigos? Esse livro de fundo é um livro do Osho. Eu sigo o Osho há um tempo, não digo que eu sou devoto do Osho, discípulo, porque o Osho mesmo não, né? Mas eu queria mostrar esses livrões aqui, que quando eu era assim, mais moleque, eu comecei a curtir o Osho com 13, 14 anos, eu via os sannyasis mais velhos, eles tinham uns puta livrão, que trouxeram de Pune, trouxeram não sei da onde, eu tinha meus livrinhos aqui, tudo detonado. E aí quando eu fui pra Índia, trouxe uns livrões do Osho, assim, mesmo tem um que eu nem li, assim, porque eu já li tanto livro dele, já fiz uns trabalhos e tal, uns tempos atrás, mas eu quis abrir com isso porque a gente está falando disso. Não falei do Osho ainda, a gente pode falar mais pra frente, e o importante é se conectar com a faceta, com o que ele trouxe de bom, né? Com o que ele trouxe, o que ele fez de bacana. Tem coisas que ele eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas eu acho que ele foi um guru certo para uma época certa, e não adianta, né, a gente ver o documentário e achar que teve tudo aquilo. Eu tive um grande amigo meu, que ele viveu em Pune e depois viveu em Antílope, nos Estados Unidos. E ele curtia pacas, era um cara professor, dava aula junto comigo. Eu acho que alguns conhecem o professor Enio Possebon, que infelizmente aí um grande professor. Eu queria até prestar homenagem a uma pessoa que foi assim um dos pioneiros nessa questão, e também em outras questões de espiritualidade, enfim. E o Enio, ele viveu em Antílope, morou em Antílope na década de 80 e pouco, e também em Pune. E aí depois ele contava umas coisas interessantes e tal, então é bem legal isso. Não é assim, homenagens e tal, enfim, mas são pessoas importantes. E o Osho foi um dos meus primeiros gurus. Eu li um livro do Osho com 13, 14 anos de idade, junto com Lobsang Rampa e Alan Watts. E depois eu fui me desenvolver. E as coisas assim, eu fui estudar Vedanta, fui estudar Yoga, fui estudar um monte de coisa a sério, porque o Osho falava isso no livro deles, e eu não entendia nada, eu não aceitava, eu não entendia, então eu tinha que estudar o que era um budismo tibetano, quem é o Lama, quem é não sei quem, o que é, ir pra Índia, vai pra não sei o que. Então a minha busca mesmo foi em cima das referências que eu tive com 13, 15 aninhos, que eu li os livrinhos do Osho e do Lobsang Rampa, e me nortearam na minha busca, que hoje eu tenho 50 anos e faço isso praticamente full time da minha vida, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Vamos aí continuando com os nossos vídeos semanais. Eu falei que ia fazer 2 vezes por semana, 1, 2, mas acho que semanal tá bom, porque aí fica aí essa contemplação, esse bate-papo pra semana, já que é um percurso, não é um curso de tarologia, tarô. Você pode perguntar o que quiser para esse tarô, mas ele não é um tarô preditivo, que você vai, assim, um tarô de adivinhação, entre aspas, né? Como eu leio outros tarôs. Não, ele é mais, eu prefiro que ele seja um tarô, um percurso de auto-X. O que é esse autoconhecimento, autoajuda, autoanálise, auto que você achar interessante. Não vamos rotular nem pôr em caixinhas, mas o interessante, o bacana mesmo, é o percurso. Tá bom, meus queridos? Fiquem bem mesmo. Desejo que todo mundo percorra essa semana com tranquilidade, as próximas também, e vamos nos falando, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.